O dia que você descobrir que o teu superpoder é ser você, você nunca mais vai querer ser ninguém. À medida que você vai se conhecendo mais, o que os outros falam de você Importa menos. importa menos. As pessoas falam, eu não ligo. Não tem como não ligar. Tem como você se importar menos. O tempo é um só. Você vai perder o seu tempo, você vai gastar o seu tempo respondendo essas pessoas e se importando com o que elas estão pensando sobre você, ou você vai gastar o seu tempo construindo o caminho que você precisa percorrer para chegar no lugar onde você quer chegar. Se eu parar um dia meu para ficar respondendo o que as pessoas acham sobre mim, que eu sei que não é real, é um dia menos que eu me dediquei para aquilo que eu desejo. O Big Brother, eu falo que ele é uma oportunidade de você fazer um mergulho para dentro de você. Acho que o que fez tornar possível foi o fato de eu estar muito inteiro, muito vulnerável ali e não colocar nenhum erro meu, nem antes e nem durante do programa, para debaixo dos panos. Não tinha problema nenhum de falar. Errei aqui, desculpa. Seja bem-vindo a mais um episódio no podcast Saia do Rascunho, aqui na sua segunda temporada. 3 anos de muito conteúdo, muita entrega, tudo para contribuir com a sua mentalidade, performance, autoridade e resultados. O episódio de hoje patrocinado pelo Titanium Club e nesse lugar especial junto ao Grupo Salos, que está comigo nessa caminhada e apoia todas as nossas iniciativas. Quero agradecer a doutora Carla e todo o time que cuida com muito carinho dessa entrega. Hoje, aqui comigo, ele, que é empresário e artista, um cara que transforma, que faz acontecer, que se tornou referência não apenas no entretenimento, mas também nos negócios. Hoje, compartilha bastidores dessa jornada, ele que equilibra múltiplas áreas com uma mentalidade que faz toda a diferença para crescer e transformar negócios. Aqui comigo, Arthur Aguiar. Seja bem-vindo ao podcast Saia do Rascunho. Obrigado. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Você foi uma das pessoas que me abraçou logo de cara que a gente se conheceu, bateu e a gente já começou a trocar e você já começou a abrir minha mente também para outras coisas. Foi muito generosa e eu queria até dividir isso em público, o quanto você foi generosa em abrir o que você estava fazendo. Você abriu a caixa preta. E eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas a saber o que você já ia fazer esse ano. Se eu não me engano, né? Você tinha acabado de desenhar e você abriu para mim e falou, eu vou fazer isso aqui. A visão de 25, isso aí. Muito obrigado, muito obrigado. Que agradeço. Arthur, na mesa, conta para minha audiência, o que eles precisam saber sobre Arthur Aguiar? O que eles precisam saber? Isso. Bom, primeiro eles precisam saber que não existe o impossível para mim. Não existe, eu não acredito. Eu acredito que tudo que a gente deseja muito e tiver alinhado com o nosso propósito, se a gente dedicar tempo, se a gente realmente olhar para aquilo, se jogar, estudar, correr atrás, acontece. Tem que estar alinhado com o seu propósito. Isso acontece. O que muita gente não sabe, que além de eu ser artista, porque eu já tenho uma carreira considerável em questão de tempo, de trabalho e tudo mais, eu também sou empresário. Hoje é o que mais ocupa o meu tempo, é o que mais tem me motivado. Eu gosto do desafio, isso aí acho que é nítido. Eu trouxe da natação como esportista e depois virei artista, me tornei artista e agora empresário. E eu adoro quando alguém fala para mim que é impossível, que isso aqui ninguém fez. Nossa, isso aí é música para os meus ouvidos. Eu amo quando alguém fala, não, isso é impossível, ninguém nunca fez. Eu falo, que legal, então tô bem. Então vamos fazer isso aqui. Vamos fazer esse negócio acontecer. Qual foi teu último impossível? Meu último impossível? Eu não sei qual foi o meu último, mas eu posso te dizer que o ganhar o Big Brother era impossível. É? Era. Fala mais sobre essa experiência. O que você aprendeu com esse impossível? Cara, eu aprendi... Eu aprendi que eu ainda tenho, tá? Eu ainda tenho dificuldade de quando alguém faz alguma coisa pra mim que me machuca, de eu ir logo falar com essa pessoa e, enfim, conversar pra resolver. Eu geralmente fico remoendo aquilo dentro de mim até eu conseguir falar com a pessoa.
quando eu entrei no Big Brother, eu demorava muito mais tempo. E eu saí de lá demorando quase nada de tempo. Então, a evolução foi absurda para mim, né? Mas é algo que eu ainda preciso trabalhar. O Big Brother, eu falo que ele é uma oportunidade de você fazer um mergulho para dentro de você. Porque ele é um jogo 100% psicológico. Ganha quem tiver mais forte. Ganha quem conseguir abrir as suas vulnerabilidades para o público de verdade e o público entender que aquilo ali dói nele também. Que se ele tivesse ali não ia ser fácil. Então as pessoas, elas compram você. Isso é o que eu acredito, tá? Uhum. Eu acho que ali no Big Brother foi muito isso. Eu entrei muito desacreditado e ao longo da minha jornada dentro do programa, eu fui conquistando as pessoas com a minha verdade. Imperfeito, acerto, erro, sou forte nisso, mais frágil nisso. Aqui é a minha zona de potência, aqui nem tanto. Você atribui esse impossível a você mostrar a tua vulnerabilidade, os teus pontos fortes? O que fez tornar possível... Isso. Eu acho que o que fez tornar possível foi o fato de eu estar muito inteiro, muito vulnerável ali, e não colocar nenhum erro meu, nem antes e nem durante do programa, para debaixo dos panos. Não tinha problema nenhum de falar, cara, errei aqui. Desculpa. Errei por causa disso. Eu não tinha problema. Não era tipo, putz, errei agora. Não quero que ninguém perceba. Errei, cara. Errei. Eu acho que isso foi fazendo as pessoas te conhecerem, me te conhecer perceberem. e comprar mesmo a ideia, sabe? Uhum. Aí acho que também ali o que pegou muito foi a questão da estratégia, né? Dizem aí que eu fui o maior estrategista, né, de todas as edições do Big Brother, o jogador mais estrategista. Não sei se fui o maior, mas acredito que fui um dos maiores em questão disso. As pessoas falaram muito da inteligência, da parte da comunicação, da maneira como eu conseguia me comunicar no jogo da discórdia na segunda-feira, como eu conseguia deixar claro para o público a minha versão. Falavam muito da minha memória. Tipo, cara, ele lembrava do dia que aconteceu tal coisa, porque eu fazia assim. Eu deixava a pessoa falar. Quando ela acabava, eu falava assim, então, deixa eu te falar. Na quinta-feira, você falou isso pra mim. Na sexta, foi assim. Você lembra aquele dia que a gente tava naquele lugar e eu ia falando assim? Aí as pessoas em casa piravam. Falavam, cara, como é que ele lembra? Como é que ele sabe? E isso é uma coisa minha. Eu sempre fui assim. Isso tem um lado bom e um lado ruim. Porque eu sinto que às vezes a minha cabeça fica muito cheia de tanta coisa que eu vou guardando. E eu guardo. Não é intencional, às vezes não é intencional. Eu guardo. Por que eu guardo? Eu acho. Porque eu sou tão presente que na hora que eu tô ali, tudo que acontece entra direto. Eu não tô ali, tipo... Quando eu tô, eu tô. Tipo, eu tô aqui com você, eu tô aqui com você. Quando eu deixei meu celular ali, que eu falei, ó, quem falou comigo, falou. Agora só daqui a 1 hora. É só da 1 hora. Eu não quero nem saber o que tô falando ali. Tô aqui pra 1 hora a gente vai bater esse papo. Eu muito falo no meu ecossistema sobre julgamento, sobre crenças, sobre tudo que pode travar a nossa performance, a nossa evolução. Viver essa experiência, viver esse momento, eu imagino que tenha vindo muito para a mesa pós-experiência, a questão da crença, do julgamento, Como foi para você isso? Lidar com isso? Foi tranquilo? Assim, eu já estava acostumado a lidar com isso, porque eu já tinha uma carreira antes do Big Brother, né? Então, querendo ou não, a gente aprende a lidar. Não é que a gente aprende a lidar, talvez não seja essa a palavra. Eu acho que a gente aceita que é assim, que esse é o preço. Porque não tem como... As pessoas falam, eu não ligo. Não tem como não ligar. Tem como você se importar menos. À medida que você vai se conhecendo mais, o que os outros falam de você importa menos. Boa. Então, qual que é o movimento que você tem que fazer? Não tem como você fazer essas pessoas pararem. Porque elas sempre vão arrumar algum motivo para elas falarem.
Elas precisam falar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um mergulho para dentro de você, para que você se conheça mais, para que esse barulho de fora te incomode menos. Porque a pessoa fala, você fala, beleza, eu não sou isso aí, tudo bem, segue o jogo. Muito bom. E não só devido à tua experiência, eu te perguntei isso, porque isso é algo que trava muito o crescimento, a evolução, a transformação de resultado na vida das pessoas. O ato de julgar o que o outro vai pensar, o que o outro acredita, né? O externo, ele influencia muito decisões, né? E eu fico imaginando quando o impacto é muito maior o lidar com isso. Você colocou algo muito precioso aqui na mesa, que é realmente a importância que a gente dá versus aquilo que a gente está se propondo a fazer, né? É porque o tempo é um só, né? O tempo é um só. Você vai perder o seu tempo, você vai gastar o seu tempo respondendo essas pessoas e se importando com o que elas estão pensando sobre você, ou você vai gastar o seu tempo construindo o caminho que você precisa percorrer para chegar no lugar onde você quer chegar. Pensa, um dia, se eu parar um dia meu para ficar respondendo o que as pessoas acham sobre mim, que eu sei que não é real, é um dia menos que eu me dediquei para aquilo que eu desejo. A conta é essa. Qual foi a crença que você venceu, assim, que te libertou e que te levou para um próximo nível? Você experimentou alguma crença que te limitou em algum momento da tua jornada, que fez com que você travasse ou não? Sempre foi muito aberto ao autoconhecimento e foi evoluindo. Crenças de... As pessoas, eu percebo muito crença de não merecimento, crença de escassez, crença de conhecimento. Alguma crença já perturbou? Porque crenças acordam, né? Crenças se fazem presente na nossa jornada. Algo já te travou? Eu acho que, assim, não é uma crença, né? Eu tive um episódio em 2016, no Faustão. Foi a primeira vez que eu fui cantar no Faustão, lançando o meu disco. E foi muito ruim, foi muito ruim. Eu tava sem retorno, não ouvi, enfim, foi ruim. E aquilo ali me gerou um trauma tão grande que eu passei a não me ouvir mais quando eu tava cantando. Olha que loucura. Até aquele dia, eu conseguia me escutar tranquilamente cantando. Daquele dia pra frente, eu não consegui mais me ouvir. Eu cantava sem me escutar. Eu sempre falava, cara, o retorno tá ruim, não tô ouvindo, não tá chegando. E aí qualquer outra pessoa colocava e falava, tá chegando? Eu não conseguia ouvir. Meu cérebro bloqueou. Eu não conseguia fazer. E o que você atribui à virada de chave? Retornou, destravou? Melhorou. Mas eu digo que o seguinte, que existia um Arthur antes disso e existe o Arthur depois disso. Até aquele dia eu era um cara extremamente confiante. 100%. Tipo assim, eu era muito confiante, muito, muito. Eu era tão confiante que nesse dia eu fui lá, fiz a passagem de som, voltei pro camarim e dormi. Ninguém dorme antes de uma apresentação dessa. Tipo, eu tinha tanta... E aí, olha que louco. A minha confiança... Olha como é que a confiança ela é bem tênue. É uma linha bem tênue. O que me fez ser... A minha confiança, ela fez com que eu deixasse o meu fone, o meu retorno no camarim, porque eu tinha feito a passagem de som e os monitores que estavam no chão estavam tão bons que eu abri mão do meu fone. Que eu tinha um fone. Eu abri mão e deixei no camarim. Eu subi na hora da gravação sem o fone. Do ao vivo, né? Sem o fone. E fiz o ao vivo sem o fone. Só que se eu tivesse com fone, que seria o plano B, eu não teria passado pelo que eu passei. Só que eu estava tão confiante naquilo que eu já tinha feito, que eu fui, o monitor não saiu o som. Cadê o fone? Camarim. Como você destravou disso? Como você... Ó, se eu falar pra você que eu sou 100% destravado nisso, eu vou estar mentindo.
Eu nunca consegui destravar 100% isso. Resgatar. Mas também nunca me dediquei 100% para destravar. Então, tem esses dois lados. Eu nunca me dediquei para destravar e nunca destravou. O que você faz, Arthur, para fortalecer essa autoconfiança que é perceptível nas tuas ações, decisões, movimentos, em tudo? Percebo muita precisão e autoconfiança, né, nos teus movimentos. O que é crucial para ti na autoconfiança? O que é crucial? Para tua autoconfiança. Sim. Muitas pessoas que nos acompanham aqui têm essa percepção de que é a sua insegurança que faz com que elas não avancem, né, nas suas conquistas, nas suas realizações. E eu te percebo muito confiante, eu te percebo muito estratégico, te percebo muito intencional, uma pessoa, né, com uma habilidade de ir ao encontro daquilo que realmente interessa e agir sobre. Como você desenvolve isso? Eu acho que é porque eu sei exatamente onde eu quero chegar. E aí isso me faz ter muita clareza. Acho que isso ajuda. Quando eu falei aqui que existe 2 Arthurs, né, um antes do programa e um depois, essa autoconfiança, ela se perdeu nessa área. Não nas outras. Nessa área foi atingida. Eu não consegui recuperar. Agora, nas outras, quando eu coloco um negócio na minha cabeça, eu faço. Você só responde se quiser. Onde tu quer chegar? Onde eu quero chegar? Olha, eu vou ser um dos maiores empresários desse país. Eu vou ser um dos caras que mais vai ajudar a transformar vidas através da educação, do meu método PEC. Fazer as pessoas entenderem quem elas são. As pessoas não sabem quem elas são. Elas não sabem quem elas estão. E o método PEC, ele fala exatamente sobre isso, né? É posicionamento genuíno, estratégia águia e comunicação inteligente. No posicionamento genuíno, eu digo o seguinte, que eu preciso que você saiba quem você é, quem você está e o que você quer ser, ter e fazer. Você encontrando essas respostas, e aí tem ferramentas na imersão para que eu faça você chegar lá, né? Porque eu tenho que fazer você chegar lá com perguntas. E através dessa ferramenta, quando você encontra isso, você acha seu posicionamento genuíno. Que é Pode o teu fazer propósito. umas 2 ou 3 perguntas de posicionamento genuíno aqui? Quais são? Para a audiência, para quem está nos acompanhando, para poder refletir sobre isso, para poder te acompanhar um pouco mais nesse tema. E se estiver fazendo sentido para você que está nos escutando, printa, compartilha, pega essas perguntas do Arthur, espalha. Quantas pessoas vivendo o ter sem a conexão com o ser, né? Exato. Então, a provocação vem para a mesa agora. Geralmente as pessoas, quando você fala assim, se apresenta. Aí a pessoa fala o nome, às vezes ela fala a idade, aí ela fala se ela é casada ou não é casada, se tem filho ou se não tem filho e o que ela faz. Quando ela acaba a apresentação, você não sabe nada dela. Dela, pessoa. Quem é a Fernanda? Sei o que ela tem e o que ela faz. Agora, o que ela é, eu não sei. Então, o que a gente faz? Né, a gente, lá no método PEC é só assim, ó, papel e caneta. Não tem celular, não tem computador, porque eu preciso que você escreva. Eu quero que você escreva. Então, papel em branco, círculo. Primeiro a gente vai fazer o quem você está. Como é que a gente vai fazer isso? Eu preciso que você coloque qualidade, facilidade, qualidade, habilidade, dificuldade, defeito, princípios e valores. Tá faltando. São 6. Tá qualidade, habilidade, dificuldade, defeitos, princípios e valores. E tá faltando 1, são 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, é que esse aqui eu conto como um só. Junto. Tá faltando 1. Já vem.
Enfim, aí o que eu preciso que você faça? Eu preciso assim, hoje, no dia de hoje, esquece o que você já foi, o que você já foi um dia. É só hoje. Eu preciso que você me diga 3 qualidades suas, 3 dificuldades suas, 3 defeitos seus, 3 de cada um desse aí. Hoje. Só que quando você está fazendo o seu... essa folha de quem você está, vai vir na sua cabeça quem você é. Você vai falar assim, caraca, nossa, eu era tão bom nisso, hoje eu não sou. Nossa, isso aqui era uma habilidade minha e hoje não é. Aí você pega a outra folha e vai anotando para você não esquecer. Tem gente que lembra, tem gente que não lembra. Dentro do círculo, você vai colocar tudo isso que eu te falei. E do lado de fora do círculo, você vai colocar o que você não dá conta, o que você não suporta. Por exemplo, eu não dou conta de pessoas que ficam me bajulando, puxando o saco. Eu não dou conta. E eu não dou conta de fazer isso com as pessoas. Então, por exemplo, se você chegar hoje para mim e falar assim, Arthur, vamos fechar um negócio com esse cara aqui ou com essa pessoa aqui, vai ser incrível esse negócio, pô, a gente vai impactar a vida de várias pessoas, vai gerar uma receita incrível, só que essa pessoa, a gente vai ter que ficar bajulando ela. A gente vai ter que ficar puxando o saco dela, vai ter que fazer, eu falar, ó, eu vou olhar na minha folha e falar, não dá. Não dou conta. Essa folha, um dos feedbacks que eu recebi desse posicionamento genuíno foi o seguinte, ele falou assim, ó, todas as decisões que eu vou tomar agora, eu olho para essas 3 folhas e falo, não dá para eu fazer isso. Não está alinhado com o meu posicionamento genuíno. Não está alinhado com o que eu quero ser, ter e fazer. Não está alinhado com quem eu sou. Não está alinhado com quem eu estou. Geralmente, quem você está, dificilmente vai ser quem você é. Porque ao longo do caminho, vão acontecendo coisas na nossa vida que vão tirando a gente e a gente vai indo para outro lugar. Tem gente que se afasta mais, se perde mais, e aí entra em depressão, fica triste. Por quê? Porque tá fora de quem ela é. Se distanciou muito, se perdeu. Então ela está desse jeito. Ela é desse jeito? Não, ela está. Aí a gente precisa resgatar ela. E o dia ela sai de um perfil natural para se adaptar a algo para conseguir aquilo que ela deseja. Muitas vezes o se adaptar te afasta da tua essência e conflito de tudo, né? Exatamente. Então, ela vai pegar essa folha e vai colocar isso, de quem você está. Depois que ela preenche essa folha de quem você está, ela vai para o quem ela é. E aí, no que ela é, eu vou voltando no tempo para ela. Há 5 anos atrás, me fala como é que você estava. Alguma coisa que aconteceu muito boa na tua vida, como que você estava dentro disso aqui, ó. Como que você estava. E uma coisa muito ruim que aconteceu na sua vida em 5 anos atrás, como que você estava. E eu vou voltando no tempo. Uma linha do tempo regressiva. Até a gente encontrar onde ela se perdeu. Qual foi o momento que ela fez assim, tuf, foi pro outro lado. É ali que a gente tem que chegar. Porque eu tenho que descobrir quem ela é. Porque aí, olha o que acontece. Você descobre, aí você bota lá, quem você está, quem você é. Quando você preenche o quem você quer ser, ter e fazer, você fala, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ter isso, e eu quero fazer isso. Dá exemplos de ser, de ter e fazer. Cara, eu quero ser uma pessoa transparente, eu quero ter 2 filhos, e eu quero fazer 10 milhões de reais. Sei lá, quero ser, ter e fazer. Tá? Eu quero fazer com que a minha empresa seja mais conhecida no Brasil. Beleza. Aí imagina que você botou isso. Quando você vai para quem você está, se você é um cara que não lê, não estuda, só quer saber de balada, não cuida do teu corpo, não se alimenta direito, tá ali, você consegue. Imagina que eu estou essa pessoa, mas eu botei na folha que eu quero ser e ter e fazer isso que eu te falei. É possível? Não. Como é que eu vou ser casado, né, ter uma família, se eu tô só balada, bebida, curtição, festa,
que eu vou fazer com que a minha empresa fature X milhões de reais, ou seja, a maior empresa, se eu não estudo, não vou em evento, não me dedico? Não tem como. Você entende que é inviável? Então, quando a pessoa ela enxerga isso, isso acontece muito. Porque você vai no automático e você não vai percebendo o que você está fazendo. E você vai. E aí, você desenhou um objetivo, só que o que você está fazendo não está alinhado com o teu objetivo. Então, você nunca vai chegar. É como se você estivesse andando assim, ó. Você está achando que você vai fazer assim, né? Só que você está andando assim, ó. E você não percebe. Só que quando você coloca no papel, você fala, eita, não dá. Aí você tem duas opções. Ou você muda o teu objetivo, ou tu muda quem você está. Só que aí, o que acontece? Você botou lá no papel quem você está, quem você é e o que você quer ser, ter e fazer. Botou lá. Aí, você vai ter coisas que em quem você está não é quem você é, mas te aproxima do que você quer ser, ter e fazer. O que você precisa fazer com isso? Regar. Ele não veio com você. Então, você tem que regar. Tem coisas que você é, mas não está e te aproximam daquilo. O que você tem que fazer? Resgatar. Já está dentro de você. Você tem isso. Você só precisa resgatar. Você não precisa nem criar. Já está dentro de você. Resgate. Tem coisa que está no quem você é e no quem você está. Aí é a tua potência. Não importa o que vai acontecer na tua vida, isso aí é enraizado em você. Aí são teus lugares de potência. E vai ter coisas que não está em quem você é e nem em quem você está e que você sabe que te aproxima daquilo. Aí você vai ter que construir. E aí tem ferramentas para te ajudar a construir. Exemplo. Cara, eu sou super desorganizado. Eu não sou, por exemplo, eu sou organizado, mas sou super desorganizado. Só que para eu chegar aqui onde eu desejo, que eu escrevi aqui, eu quero ter... eu quero ser um CEO da minha empresa e quero fazer com que ela seja a maior do Brasil. Dá para eu ser desorganizado? Tá? Um CEO dá para ser desorganizado? Não. O que eu preciso fazer? Tornar organizado. Um cara organizado. Como que eu faço isso? Do dia para a noite? Não. Pequenas ações. Pequenas ações. Aí você começa a fazer. Tá, você arruma a tua cama à noite? Quando você acorda? Não. Vamos começar arrumando a cama. Sua cama. Tá, arrumou a cama. Quando você sai do banho, você deixa suas roupas jogadas no chão? Deixa. Só organizar a sua roupa. E aí você vai de pouquinho em pouquinho. Porque quando você começa a ter a percepção do quanto é bom aquilo, você começa a enxergar outras coisas que você não enxergava. Os ganhos. E aí começa a te incomodar. É igual quando você está acima do peso. Você está acima do peso, está comendo, está ali, beleza. Quando você começa a ter uma alimentação melhor, começa a treinar, e você começa a ver que a roupa está vestindo melhor do que estava antes, a sua disposição está melhor do que estava antes, a sua autoestima está melhor do que estava antes, porque as pessoas estão te percebendo mais. Então, quando você começa a ver que tem ganhos com isso, o que acontece? Alguém te oferece um negócio para você comer, que você fala, não, tô de boa. Você começa a pensar o que antes você aceitaria. Não é verdade? Faz sentido. Então, quando você enxerga isso no papel e você coloca lá o que você precisa resgatar, o que você precisa regar, o que você precisa construir, o que já é o teu de potência, fica muito mais fácil. Aí você passa a se conhecer. Aí você olha e fala, caraca, eu sou isso. Eu estou isso. Aí, para você chegar lá, no ser, ter e fazer, aí é a segunda etapa, que é a estratégia águia, que é o como. Como que eu vou chegar lá? Aí ali eu ensino as pessoas a fazer o mergulho para dentro de novo. Aí eu faço uma analogia, que é assim, ó. Imagina você, que é a pessoa que está em casa, que fica lá no Instagram, passando lá no feed, aí vê o artista lá, ou a pessoa que você gosta, lá em Maldivas. Aí você passa lá e fala, nossa, Maldivas deve ser incrível. Ai, deve ser muito caro. Isso aí não é para mim, não.
Aí eu te faço 2 perguntas. Primeiro, tu tem passaporte? Aí ela fala, não. Então, se eu te der uma passagem hoje, se eu te der de presente, você não pode ir. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar o passaporte. Aí a segunda pergunta que eu faço é, quanto custa uma viagem? Você falou que é caro, quanto é? Você sabe? Aí ela fala, não, mas eu sei que é caro. Mas quanto? Vai pesquisar. Aí ela vai lá pesquisar. Aí ela vê lá, vou falar números hipotéticos, tá? 50 mil reais. Então, para ela ir lá, pegar a passagem, passar, sei lá, 3, 4, 5 dias lá, 50 mil reais. Eu sei que o Ness falou, mas hipoteticamente, 50 mil reais. Tá bom. Aí ela fala, 50 mil reais, pô, imagina, nunca vou conseguir fazer isso. Aí eu falo, calma. O que você é boa? Aquilo que você é fora da curva, que desde sempre as pessoas falam pra você, ó, isso aqui que você faz é maravilhoso. Aí ela pensa, fala, cara, as pessoas falam que meu bolo é maravilhoso. Que nunca comeram um bolo tão bom quanto o meu. Eu falo, que legal. Então, você sabe fazer bolo? Sei. Sabe fazer bolo de pote? Sei. Quanto você precisa para fazer a primeira fornada? Ela, acho que uns 50 reais eu faço. Você tem? Ela fala, não. Você conhece alguém que possa te emprestar 50 reais? Ela fala, não. Mas você conhece alguém que pode te emprestar 2 reais? Você conhece... Quantas pessoas você conhece que pode te emprestar 2, 5, 10 reais? 8, 7? Quantas pessoas? Conheço umas pessoas, então tá bom. Essa fornada, ela vai te render quantos bolos de pote? 10. Mais ou menos uns 10. Legal. Quanto geralmente cobram num bolo de pote? Cobram entre 8 e 15 reais. Tá bom. Vamos cobrar 10? Tá bom pra você 10? Tá bom. Então, você consegue pedir esse dinheiro para essas pessoas? Consigo. Aí ela vai lá, pede dinheiro emprestado para essas pessoas. Juntou os 50 reais, foi no mercado, comprou, fez a fornada. Ela tem 10 bolos de pote que vão dar para ela 100 reais. Ou seja, na primeira fornada, ela paga quem emprestou e ela pega esses 50 reais e compra de novo para fazer uma nova fornada. Sem dívida já. Aí ela tem que fazer o seguinte. Data. Quando é que você quer viajar? Dia. Bota aqui. Papel. Ela bota lá. Daqui a 6 meses eu quero viajar. Tá bom. Quantos bolos você precisa vender de hoje até lá para você levantar 50 mil reais? Ela vai fazer a conta. Você levantar X mil reais. Vender X bolos. Número de bolos. Ela fala, mas é impossível vender esses bolos. Calma. Quantas pessoas você conhece que comprariam o teu bolo? Aí ela bota lá um papel. Fulano. Tá bom. Então, primeiro você vai vender para elas. Depois, quais são os lugares próximo de você? Cinema, teatro, praça, colégio. Tem praia? Praia. Que você sabe que compraria, que tem pessoas e que essas pessoas comprariam o teu produto. Ela fez dar uma lista. Você está disposta a ir lá? Tô. Então, algo que inicialmente na mente dela era inviável ela alcançar, se tornou palpável. Concorda? Concordo. Porque agora ela tem... E outra coisa, eu não adicionei nada nela. Eu não falei que ela tinha que aprender alguma coisa. Eu não falei que ela tinha que conhecer novas pessoas. Eu não falei que ela precisava ter dinheiro para poder fazer. Só extraiu. Eu só tirei o que estava dentro dela. Só que a gente passa muito tempo olhando para fora. Ou seja, o que você precisa para virar o teu jogo está dentro de você primeiro. O que eu falo no método PEC é o seguinte: o dia que você descobrir que o teu superpoder é ser você, você nunca mais vai querer ser ninguém. O dia que você descobrir, essa é para pegar, essa é para printar, essa é para espalhar. O dia que você descobrir que o seu superpoder é ser você, você nunca mais vai querer ser ninguém. Você não vai querer ser outra pessoa. O que você faz, do jeito que você faz, só você faz. E essa descoberta, você faz ela com esse processo introspectivo com a pessoa, com essa condução. A gente faz numa imersão, são várias pessoas, né, juntos, mas a gente vai fazendo passo a passo. E tem as ferramentas pra gente poder fazer. Os feedbacks que eu já tive são absurdos, assim, de positivos. Muito legal, assim, do quanto virou a chave na cabeça delas. Porque assim, cara, vamos lá. Pô, você que é empresário que tá me assistindo, você tá o tempo todo lá, lead novo.
Quantas pessoas você tem na tua base que você não conversa? Eu tenho uma ferramenta na minha metodologia que se chama DNA de possibilidades. E que eu falo que aquilo que a gente precisa está dentro da casa da gente, do negócio da gente. Os clientes as pessoas que já conhecem a gente, se elas não fazem negócios conosco novamente, é porque nós não temos o que oferecer para elas. Exato. Porque se tivéssemos, elas fariam novamente esse negócio com a gente. Então, crie barreiras de saída para fazer mais negócios com aqueles que já estão com você e confiem em você. Exato. Depois, o teu networking. O teu networking tem poder. Na palma da tua mão, você tem uma imensidão. Vai lá checar o teu celular e veja só quantos contatos de celular você tem e que você nem lembra, que você não fez uma análise precisa de quem são as pessoas verdadeiramente do teu network. Exato. Quem são as pessoas que estão na tua rede social, quais são as pessoas que estão conectadas com você, quem são as pessoas que podem ser referidas a você, que podem ser apresentadas, conectadas. E depois, você está a uma mão de quem você nem imagina, cultivando boas relações. Gere valor, entregue, coloque a tua potência máxima, o teu melhor produto na mão de alguém, que ele será recomendado. E muito mais do que isso, aprenda a pedir recomendações, porque as pessoas não te dão recomendações porque você não pediu. E porque não é esse o propósito principal. Mas os estudos dizem que 87% das pessoas estão dispostas a te apresentar para alguém se aquilo está sendo positivo para elas. Então, faça bem o seu trabalho dentro de casa, que a multiplicação já está na tua mão. Exatamente. É sobre isso. Exatamente. Então, no teu método é posicionamento genuíno, estratégia águia, comunicação inteligente. E comunicação inteligente. Aí, antes de eu ir para a comunicação inteligente, só para fechar essa estratégia águia, é o seguinte. Tem uma hora lá que eu trago uma outra ferramenta, que é o seguinte. Eu falo assim, ó, pessoas, lugares e atitudes. Tá? Pessoas, lugares e atitudes. As que precisam sair, as que precisam ficar e as que precisam entrar. Sair, ficar e entrar. E eu já presenciei, não vou dar nomes, não vem ao caso, mas eu já presenciei uma situação de uma pessoa que queria se conectar com a outra. Essa pessoa não tinha, vamos dizer assim, o status financeiro dessa pessoa aqui. E ela achava que o problema estava nisso. E ela queria se conectar com essa. E até essa terceira pessoa conhecia as duas pontas. Falou, vou unir. Aí deixa eu entender aqui o que pega. O que estava pegando aqui não era o financeiro, mas sim as pessoas e os lugares que essa pessoa aqui estava frequentando. Então, assim, ó, se você definiu que você quer se conectar com essas pessoas e que você quer frequentar esses lugares, quais são as pessoas e os lugares e as atitudes que você tem hoje que não combinam com essas pessoas e esses lugares e a atitude que essas pessoas que estão nesses lugares têm? Você viu que o esforço é nada. É mínimo. Qual que é o esforço? Você entender quais são as pessoas, os lugares e as atitudes que você tem, que você frequenta e que você conversa, que não faz sentido e não conversa e não combinam com essa nova estação que você quer viver. Tá aí você. Você entende que é só você. Aí você pensa, cara, essa pessoa aqui não tem nada a ver. Esse lugar não faz sentido nenhum. Um dia fez, hoje não faz. Essa atitude que eu tenho hoje não rola. Incompatível. Essa pessoa nunca vai querer se conectar comigo com essa atitude. Aí fala, não, essa pessoa aqui, putz, essa pessoa fortalece. Comunica. Essa eu mantenho. Esse lugar faz sentido. Essa atitude faz sentido. Agora, quais são as atitudes que eu tenho que aprender? Quais são os lugares que eu tenho que frequentar? Quais são as pessoas que eu quero me conectar? Tá tudo dentro, cara. Não tem nada fora. No método PEC eu falo, eu não acho que é um problema você ter pessoas como referência ou você querer modelar outras pessoas, desde que você saiba quem você é. Porque se você não sabe quem você é, você vira um grande retalho.
Você pega um pouquinho do Joel, um pouquinho do Flávio, um pouquinho do Caio, um pouquinho não sei o quê, um pouquinho não sei o que lá. E você não é nada. Porque eles não são só isso. Isso é o que você vê. Mas é só a ponta do iceberg. O que você vê tem uma base gigante. Você daria conta de passar por tudo que eles passaram? Abdicar de tudo que eles abdicaram? Não é só ali aquele lugar, aquele momento. Não é só aquele recorte. Não é aquele recorte. Não é. E aí, esse método é o que você leva para dentro dos negócios também. Também leva para dentro dos negócios. Aí, para a comunicação inteligente, eu falo que é o seguinte: para você ter uma comunicação inteligente, você precisa de 5 pilares. Esses 5 pilares têm que estar alinhados. Primeira coisa é o visual. A maneira como você se veste, a maneira como você cuida de você, do seu corpo, do seu cabelo, da sua unha, do seu dente, enfim, de você. Primeira coisa. Por quê? Porque quando você chega num ambiente, a primeira coisa que você comunica para qualquer um Imagem. é a tua imagem. Você nem abriu a boca e as pessoas já têm uma percepção sobre você. Já tem um julgamento. Já tem. Então, essa é a primeira coisa, esse é o primeiro tipo de comunicação quando você chega num lugar. O segundo tipo de comunicação é o teu comportamento. Você chegou num lugar, e aí? Você falou com as pessoas, foi mal educado, distratou? Como é que você anda? Você anda assim? Você anda assim? Como é que você anda? Como é que você senta? Comportamento. Segunda maneira, você nem abriu a boca, você chegou num lugar, você teve um comportamento e as pessoas já fizeram uma leitura sobre você. Você nem falou ainda. E as pessoas acham que a comunicação é você aprender a falar. Não é. Beleza. Então, segundo. Terceiro e quarto. Terceiro e quarto item é a comunicação da escuta e a comunicação da observação. Quando você chega num lugar, você é uma pessoa que está interessada em ouvir o que a outra pessoa tem para te falar, você está interessado em aprender, você tá observando o que está acontecendo à sua volta, você sabe o que está acontecendo, ou você só quer falar? Porque o que eu percebi nesses 3 anos que eu estou nesse universo dos empresários? Que a maioria deles, quando está numa roda, e principalmente se tiver um cara que essas pessoas admiram, vou dar um exemplo, se tiver o Caio, se tiver o Joel, ou se tiver o Flávio, um deles numa roda, com 10 empresários, todo mundo quer falar. Todo mundo quer falar ao mesmo tempo. Só que olha só, pensa comigo. Pensa nessa situação. Tem uma roda de 10 empresários, com o Flávio lá. Eu chego, venho normal, já com a comunicação, vestido da maneira como eu quero que as pessoas me vejam, tendo o comportamento que eu tenho, que eu sei que está alinhado com os valores deles. Chego na roda, opa, tudo bom, beleza, cumprimento todo mundo e fico ali. Não falo nada. Em algum momento, alguém, ou até o Flávio, vai virar e vai falar assim: e você? E você, cara? Você não falou nada ainda. Você percebe que eu não disputei atenção com ninguém? Aí o que acontece com a roda? Vrum, todo mundo olha para mim, para entender o que eu quero falar. Aí agora chegou a parte que você precisa dominar também. Chegou o momento da fala, que é o quinto. Agora você tem que falar. Só que você só vai falar se você tiver esses 4 outros pilares alinhados. Que a primeira pergunta que você tem que fazer é: por que você vai falar? Por que eu vou falar? Por que eu vou abrir a boca para falar? Porque se eu não souber o porquê que eu vou abrir a boca para falar, eu nem falo. Falo, opa, não, tô aqui só, quero só aprender com vocês só, obrigado. Tô aqui só aproveitando. Intencionalidade. Então, por quê? Por que você vai abrir a boca e falar? Tem que estar definido. Você vai abrir por causa disso. Primeiro ponto. Depois é, para quem você vai falar? Porque o para quem vai determinar o como. Você concorda que a maneira como você fala com seu marido, né, a mesma forma que você fala com a sua filha? Para dar a mesma informação. Você fala assim, ó, precisamos ir no shopping. Como é que você fala o precisamos ir no shopping pro teu marido e como que você fala para sua filha? Não é igual. Concorda? Então, quando você sabe para quem você vai falar, você sabe o como você vai falar. Exemplo. Ela é videomaker, né? Social media. Ela entende disso. Então, quando a gente for falar sobre alguma coisa relacionada a isso, eu sei que eu posso ir mais profundo, eu posso usar alguns termos técnicos que ela vai entender.
Agora, não adianta eu falar com uma outra pessoa com a mesma linguagem, que ela não vai entender. Então, quando você sabe o porquê, o pra quem, o como, que vai determinar o como, e o quando, aí você domina o jogo. Exemplo. Continuar no mesmo exemplo. Cheguei Aí na você roda, avança tem na uns estratégia, né? Ó, cheguei na roda dos 10 empresários, Flávio estava lá, me deu atenção, vou falar, sei o porquê que eu vou falar, sei para quem que eu vou falar, que é ele, sei o como eu devo falar com ele, para que ele preste atenção em mim. Só que é o momento de eu falar sobre, sei lá, cara, eu queria te fazer uma proposta para você entrar no meu negócio. É o momento? Não. Não era o momento. Ali, aí ele sabe o porquê, ele sabe o pra quem, ele sabe o como, mas errou no quando. Não era o momento. Aí trazendo pra nossa vida. Pô, você tá lá com teu marido e tal, e aí ele tá fazendo coisas que estão te incomodando. E você vai guardando, vai guardando, vai guardando. Aí chega um momento que ele faz algo, ele tá num dia péssimo. Cara, aconteceu um negócio lá com ele muito sinistro. Você sabe, porque ele te falou. Aí ele faz alguma coisinha que, cara, era a gota d'água. E aí você não aguenta e fala. Tu errou aonde? No quando. Aí você vai tentar justificar, falar, não, mas era porque já estava acumulado. Por que não falou antes? Tu escolheu o pior dia para falar. Era o dia que você sabia que não ia poder. Que aí, na hora que você fala aquilo que tá te incomodando, que ele tá fazendo que tá te incomodando, não vai resolver. Vai virar uma outra briga muito maior. Porque aí ele vai falar, você sabe que hoje meu dia estava assim, você sabe, você não tem sensibilidade, você só pensa em você, virou outra coisa. Não resolveu nada. Então você errou no quando. Você sabe o porquê que você vai falar, você sabe para quem, você sabe como, mas você errou no quando. Então a comunicação inteligente, você precisa ter esses 5 pilares totalmente dominados. Tem que estar alinhado. Não é só na fala. Não é só você ir lá e fazer curso de oratória. Não, sei a técnica. Beleza, você tá falando, mas vai ter lugar que você não vai conseguir nem falar. Porque tu errou nos 4 antes. Não estava vestido e não está se cuidando adequadamente. Você não se comporta da maneira como aquele ambiente, aquelas pessoas pedem. Você não é uma pessoa que não escuta, é uma pessoa que não observa. Nem vai ter a chance de falar. Fez o curso para quê? Nem vai falar. Faz sentido? Total sentido. E enquanto você falava, eu avançava aqui e pensava, né, você aplicando tudo isso na tua carreira, isso fortalecendo o estrategista, né, como você colocou, né, o escutar e o observar, ele sempre traz vantagens para quem está conduzindo uma estratégia, porque você percebe aquilo que as pessoas que estão desconcentradas não percebem, né? E se você tem conhecimento e autoconfiança, você tem uma vantagem competitiva na tua mão, né? E aí, avançando um pouquinho mais, você trouxe teu método, você leva esse método para dentro de empresas, né, você desenvolve pessoas, profissionais com esse método. Eu falo muito de um aspecto, de um ponto dentro da minha entrega, que é a autoridade. Eu acredito que todos esses atributos aqui fortalecem a nossa autoridade. O autor com a nossa propriedade, né? O reconhecimento, o posicionamento, né? O endosso. Eu quero te perguntar aqui, o que é autoridade para Arthur Aguiari? Como você acredita que se constrói autoridade? Cara, eu acho que a autoridade, ela vai em cima de resultados, tem que ter resultado. Acho que é por isso que eu comentei com você que eu tenho dificuldade de dividir em tempo real com as pessoas esse meu lado empresarial, esse meu lado, essa minha visão de negócios. Porque eu entendo que eu estou numa fase de construção. Já tenho cases legais, mas não do jeito que eu quero. Aí tem 2 motivos. O primeiro é esse, que eu gosto de ter o resultado para que, cara, contra fatos não argumentos. Quanto ao resultado, você pode até não gostar de mim, cara, mas não tem como você questionar aqui o resultado.
Não tem como. É impossível. E o segundo ponto é que eu acredito muito em energia. E aí esse negócio de quando você começa a contar no meio do caminho... Bruno Avelar falou aqui nessa mesa. Já foram mais de 140 podcasts nesse momento, tá? Tudo que não é revelado não é estragado. Tudo que não é contado não tem como ser, né, estragado. Mas é verdade. Não é estragado, né? Ontem eu lia isso na Bíblia. E acho que a gente precisa saber o que contar na hora exata para contar. Exato. Eu considero a autoridade a autoconfiança com o conhecimento, né? E o resultado. É aquilo que é percebido pelas pessoas, é aquilo que é endossado pelo ambiente, mas principalmente aquilo que você sente. Porque nada convence mais o outro do que a autoconfiança. Então, uma autoconfiança, um reconhecimento dela e resultado. Depois da régua, não existem questionamentos. É uma construção, né? Eu acredito que vem com o tempo e com uma soma de fatores. Sim, né? Com certeza. Que fazem com que a gente se coloque nesse Eu lugar. acho que é a verdade, né? Acho que a verdade, ela também te dá uma autoridade. As pessoas sentem quando é um negócio real. Quando vem, tipo assim, vem da alma mesmo, sabe? Tipo, você nasceu pra fazer aquilo, faz parte do teu propósito de vida. Isso automaticamente já te coloca num lugar diferente das outras pessoas. Perfeito. Você vê a diferença? Qual é a diferença para você de autoridade e influência? Qual que é a diferença de autoridade e influência? Cara, influência, eu acho que tem a ver mais com a pessoa comprar você. Uhum. E aí tudo que você fala, mesmo que você não seja expert naquilo, mesmo que você não tenha resultado naquilo, você influencia aquela pessoa. Ela te ouve. Ela fala, vou fazer porque a Fernanda falou. Eu adoro a Fernanda. Vou fazer. Simples. Qualquer um pode ser influenciador. Qualquer um. Eu acredito que qualquer um pode ser influenciador. No seu talento. O seu talento, exato. Mas nem todo mundo tem autoridade na sua influência. Exatamente. Porque influência, para mim, a autoridade para mim é o core. Exato. É o core mais o processo e o resultado. Eu defendo isso na minha metodologia. Perfeito. Qual é o teu core mais o teu processo? Aquilo que você viveu, experimentou, fez, realizou, que te trouxe até aqui e depois da régua, teu resultado. Isso você ensina, isso você treina, isso você, né, que é o que, na minha percepção, torna uma pessoa mentora. O core mais o seu processo, mais o seu resultado, né? Exatamente. E que fortalece um posicionamento de autoridade que diferencia de influência, né? Isso aí. Vou um pouquinho mais fundo, assim, para pegar de você. A gestão da tua carreira, né? A gente sempre fala que antes do empresário, né? Antes do CNPJ, tem um CPF. O que você considera, assim, quando você vai planejar, esse ano, para minha carreira, para que pilares você olha... Você faz algo com intencionalidade? O que você está fazendo com intencionalidade na tua carreira? Tá. Eu sou um cara que não sei fazer nada mais ou menos. Eu sou muito intenso, sou muito inteiro. As pessoas falam, mas pra você aconteceu muito rápido. Aconteceu na proporção da intensidade que eu coloquei a minha energia, o meu foco, a minha determinação naquilo. Não foi, muito rápido. Quanto você está colocando de energia, de intensidade naquilo que você quer fazer? Eu coloco tudo, eu dou quase all-in. Eu praticamente dou all-in. As pessoas falam, você vai parar agora? Não, cara, mas agora que é o momento. Eu falo, vou. Mas você tá maluco? E se não der certo? Vai dar. Não tem opção de não dar. Então, assim, quando eu decidi pivotar para essa área, eu entendi que eu ia ter que fazer uma pausa na minha carreira. Não tinha como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É impossível. Como que eu ia fazer uma novela que você tem que ficar 1 ano dedicado para aquilo? Você tem que viver aquilo para construir o que eu estou construindo? Impossível. Como que eu ia fazer um filme onde você tem que parar 6 meses, 7 meses, 8 meses para
rodar aquele filme, se eu tô construindo, não tem como, é impossível. Eu não ia fazer bem nem uma coisa, nem outra. Que eu ia estar aqui, rodando o filme, fazendo a novela, pensando nos negócios, e quando eu estivesse no negócio, eu ia estar preocupado com a cena que eu tinha que gravar no outro dia. Ou seja, não ia estar em lugar nenhum. Então, eu entendi que eu precisava fazer essa pausa para que eu construísse algo que deixasse um legado e que não dependesse de mim para acontecer. E isso é impossível conseguir fazer na arte. Depende de mim. Quem é que vai lá fazer a novela para mim? Quem é que vai lá fazer o filme por mim? Não tem. Perfeito. Agora, a empresa, eu consigo. Que negócios você está tocando? Hoje nós temos a Opinião, que é um escritório de contabilidade, BPO financeiro, preparação para IPO. Fizemos preparação para IPO tanto para Marisa quanto para Smart Fit. Nós temos clínica de estética em Caxias do Sul e aqui em Alphaville, que é a Sempre Leve. Nós temos a Smart, que lá dentro da Smart tem auditoria também, tem perícias judicial e extrajudicial. É a maior empresa de perícia judicial e extrajudicial do país hoje, a Smart. Também temos. Nós temos um cartão de benefícios chamado Nação Saúde, que eu estou falando, inclusive, em primeira mão aqui, tá? Não sei quando vai ao ar, mas nós temos esse cartão de benefício. Nós somos o único, temos exclusividade da telemedicina do Einstein. Nós temos exclusividade do DASA e várias outras coisas, vários outros benefícios. Que mais? Cara, que é muita coisa. A gente está falando de quase... Temos o Tô Vivo, que é um pós-festa. Então, você que gosta de beber mais e não quer acordar no outro dia de ressaca, você toma o Tô Vivo e você fica zerado. Tem mais de 30 nutrientes dentro da fórmula. São 4 cápsulas que você toma antes de dormir e ele age enquanto você está dormindo. Que mais? Cara, é muita coisa. Tem uma loja de carros de luxo em São Paulo e temos também uma locadora de blindados de luxo. Então, Land Rover, Mercedes, BMW, todos esses carros de luxo que você não consegue locar hoje em dia, blindado, a gente loca na nossa blindadora, que se chama Cadior. E temos a Prime Imports, que é a loja de carros de luxo. Isso é a tua holding, teus sócios, isso, teus movimentos, exatamente. aonde... Teu ecossistema de negócios. Eu tenho uma empresa com a minha esposa, que eu não posso falar o nome ainda, porque eu não sei quando vai ao ar, ela vai me matar se eu falar. Mas é uma empresa de produtos capilares, que a gente vem com perfumes capilares, e a diferença do nosso para os outros é que nós, além de ter o perfume capilar, dentro da fórmula nós temos um bloqueador de odor, que é uma dor da mulher, né? Você toma banho, fica limpa, lavou o cabelo, vai para um churrasco, volta a ter que lavar a cabeça, né? É só fumaça. Vai num evento, vai num show, volta, o cabelo tá podre, vai ter que lavar o cabelo. Se você usa o produto, teu cabelo tá zero, porque ele blinda o teu cabelo. Não pega cheiro, fica com o cheiro do produto. Antes de ir. Então a gente tem alguns negócios. Muito bom. O que você gostaria de falar que eu não te perguntei? O que eu gostaria de falar? Eu acho que a gente falou bastante coisa. A gente falou dessa hold, são quase 20 negócios entre os que estão rodando e o que a gente está montando. Né? O Nelson está lá comigo também. Trouxe ele para a holding. Ele é o CEO hoje da holding. Falamos um pouco do método PEC. A gente decidiu montar um instituto de educação, que é o Instituto Eagles. Dentro do instituto a gente tem lá cursos online, a imersão, que é o método PEC, são 2 dias de imersão. E aí nós temos o Eagles Club, que não existe ainda, mas é a mentoria em grupo, e o Eagles Mentoring, que é a mentoria individual. Então essas são a esteira, né, dos produtos que a gente tem dentro do instituto. O que mais? Hoje em dia, como embaixador, né, eu até agora entrei como embaixador de um dos nossos sócios aqui do Clex, né, do Mica e do Kaique, da Finanto. Então, hoje eu sou embaixador da Finanto. Mas todos os meus trabalhos como embaixador, ele sempre no final ele tem que converter em entrar na sociedade.
Então a gente começa como embaixador, mas o contrato já prevê um equity no final. Se der tudo certo, ninguém descumpriu o contrato, todo mundo estiver feliz, por que não? Então os meus contratos eles já são desenvolvidos dessa forma. Porque hoje eu não vejo sentido em eu estar à frente, fazer a minha associação de imagem, né, Arthur Aguiar com aquela marca, se no final não converter em equity. Vamos lá. Para onde você está olhando nesse momento? Para onde eu estou olhando? No mercado. Para onde, Arthur? Tecnologia. Eu não falei de uma. Esqueci. Nós temos uma que nós vamos lançar junto com 2 sócios meus, o Isaías e o Lorival, que são os fundadores da Blue Saúde. Nós vamos lançar um hub de soluções de inteligência artificial integradas, chamada We Are. Então é para lá que você está olhando. Estou olhando. Tecnologia, bastante. Vamos lá. Vou fazer um bate-volta contigo. Um livro. Um livro? Cabeça de Campeão. Um filme. A Procura da Felicidade. Um lugar. É A Procura da Felicidade? É, né? Procura da Felicidade. Um lugar. Minha casa. Um conselho. Para tua filha. Para minha filha? Que vai ficar registrado aqui. Uau. No podcast Saia do Rascunho. Nossa, fala da minha filha, meu olho já enche de água. Para minha filha. Eu acho que o conselho que eu dou para as pessoas é o que eu daria para minha filha, que é: seja você, independente de qualquer coisa. Olhe para dentro, descubra o seu superpoder, que é ser você. Não queira ser outra pessoa, não queira montar um personagem. Se conheça, se descubra. Quanto mais rápido você souber quais são as suas vulnerabilidades, os seus defeitos, as suas fraquezas, mais forte você fica, mais rápido. E menos você erra, menos você tropeça. Para que ela não tenha que bater tanto com a cabeça na parede quanto eu tive. Ela não tenha que errar tanto quanto eu errei. Para que ela não perca tantas coisas como eu já perdi. Do que você não quer se arrepender? Do que eu não quero me arrepender? Forte. De não ter dado o meu melhor em tudo que eu me proponho a fazer. Eu não quero me arrepender de falar, putz, se eu tivesse tentado mais, se eu tivesse insistido mais, se eu tivesse me entregado mais. Esse e se, pra mim, não acho que eu não daria conta do e se. Muito bom. A mensagem final? Mensagem final? Cara, acredite em você. Acredite em você. Seja você. Silencie esse barulho externo das pessoas falando que você não pode, que você não é capaz, que isso não é pra você. Se tá queimando no teu coração, se tá dentro de você, se é um negócio que volta e meia você tenta apagar, você tenta jogar de lado e aquele negócio fica queimando em você, cara. Eu não sei se você acredita em Deus, mas se você acredita em Deus, é Deus falando com você que esse é o caminho. Não desvia desse caminho, não abre mão. Na hora que você decidir seguir esse caminho, vão surgir várias distrações. Porque eu costumo dizer o seguinte: o inimigo, ele não pode anular os planos de Deus na sua vida. Ele não tem esse poder, mas ele tem o poder de fazer você desistir, se você deixar. Então, todos os dias ele acorda para fazer você desistir. Então, quando você decide tomar aquele caminho que está queimando dentro do teu coração, vão surgir várias distrações para você cair, para você olhar para o outro lado. Às vezes, no primeiro momento, vai surgir coisas que, a princípio, são melhores do que o que está acontecendo naquele momento. Mas se você não se desviar, lá na frente, você vai entender o tamanho daquilo que Deus tinha para te entregar e tem para te entregar. Sensacional. Muito obrigada pelo teu tempo. Eu que agradeço. Pelas tuas palavras,
pelos insights. Você viu que eu fiz várias anotações. Adoro aprender contigo. Por abrir a tua história, tua vulnerabilidade e teus grandes aprendizados. E por deixar aqui um registro, né? Que eu acho que é importante também para ti, das pessoas conhecerem não só o artista, mas o empresário. Então, fico muito feliz com isso. Que saia do rascunho essa versão que as pessoas vão conhecer cada vez mais, que já existe, mas você com um alto nível de exigência, né? Como você disse, você gosta de contar depois do resultado atingir as tuas métricas, né? Exatamente. Então, voltaremos aqui para contar mais, quem sabe, no futuro. Fica o convite. Com certeza. Para quem está nos ouvindo, siga aí, Arthur. Como as pessoas te encontram? @Arthur Aguiar. @Arthur Aguiar. Faça a gente ficar sabendo, deixe o feedback. Se fez sentido para você, lembre que crescer e compartilhar é prosperar. Então, compartilhe esse episódio. Faz chegar em mais pessoas. E para contribuir com você que está nos acompanhando aqui, eu vou deixar uma técnica que eu desenvolvi chamada 4D. Deus, destravar, despertar e decidir. Uma técnica para você programar a sua mentalidade para o crescimento pessoal, profissional e dos negócios. Tenho certeza que faz parte aí de muitos aprendizados que você trouxe para essa mesa durante esse episódio. Muito obrigada, Arthur. Eu que agradeço. E à disposição para servir. Muito obrigado, muito obrigado. Para mim é uma honra participar do seu podcast, que já veio tanta gente legal. Você ter dado esse espaço para mim. Muito obrigado. E você sabe, o que você precisar de mim, eu estou aqui à sua disposição. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Beijo. Beijo. Foi bom?